Mulheres da História. Oi, eu sou a Yasmin e hoje eu vou te apresentar 5 mulheres que deixaram a sua marca na história. Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis é uma escritora maranhense e romântica do século XIX, nascida em 11 de março de 1822. Maria Firmina é considerada uma das primeiras mulheres brasileiras a escrever um romance e também a primeira escritora negra do nosso país. Além de escritora, foi professora, musicista e criadora da primeira escola mista no Brasil. Em 1847, foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão. Atuou como folclorista na recolha e preversão de textos da cultura e da literatura oral, e também como compositora, sendo responsável inclusive pela composição de um hino em louvor à abolição da escravatura. Como escritora, escreveu seu livro mais conhecido, chamado Úrsula. Sua obra foi publicada em 1859, com o pseudônimo de Uma Maranhense. Sua obra é também um precursor da literatura anti-escravista e da produção literária negra no Brasil, ou seja, da literatura que aborda o tema da negritude a partir da perspectiva do próprio negro. Mesmo tendo escrito seu livro em 1859, somente no ano seguinte seu livro começou a circular. E a partir daí, Maria Firmina dos Reis passou a escrever para vários jornais, nos quais publicou alguns de seus poemas. Escreveu uma novela, um conto, publicou um livro de poesias, além de composições musicais. Como seu livro Úrsula se perdeu um pouco na história do Brasil, fizeram diversas capas com diversos designs para representar ele. O seu livro é considerado um dos primeiros romances abolicistas e o primeiro escrito por uma mulher na literatura brasileira. O seu livro é repleto por críticas e análises sociais, fazendo tudo isso do ponto de vista negro e feminino, também retratando elementos da cultura negra como sinônimo de algo forte e bom. O romance trata de uma trágica história de amor entre dois jovens, a pura e simples Úrsula e o nobre bacharel Traquedo. O que mais distingue o livro não é o enredo romântico de amor, dor, incesto e morte, temas comuns ao romance do século XIX, mas o tratamento dado à questão do escravo. Úrsula é uma jovem branca que está cuidando de sua mãe acamada à beira da morte. Em razão de uma antiga desavença entre sua mãe e a família, ela não possui acesso aos seus familiares. Assim, as únicas companhias que possui são Suzana e Túlio, duas pessoas escravizadas que trabalham no lugar há muito tempo. Em um dos passeios de Túlio, ele encontra Traquedo, um jovem aparentemente abastado e que parece acometido de algumas molestias que não lhe permitia seguir viagem, e oferece a sua ajuda. Firme em seu propósito de ampará-lo, Túlio o conduz para a casa de Úrsula, e lá, sob a linha tênue da vida e da morte, Úrsula e Traquedo se apaixonam. E a história segue com esse enredo, com um romance entre Úrsula e Traquedo e outro personagem, tendo assim um triângulo amoroso com diversos tipos de tragédias diante da história. Rosa Parks. Rosa Louise Parks nasceu em Tuskegee, Alabama, no sul dos Estados Unidos, no dia 4 de fevereiro de 1913, filha de James e Leona Edwards McKinley. Rosa Parks ingressou na Montgomery Industry School for Girls e em seguida estudou na Alabama State Teachers Collegiate High School, mas não chegou a terminar a escola, pois teve que trabalhar para poder ajudar em casa, já que sua mãe e sua avó estavam doentes, e começou a trabalhar como costureira para arrecadar dinheiro. E somente em 1934, com o incentivo de seu noivo, teria terminado o ensino médio. Casou-se com Raymond Parks, de quem herdou seu sobrenome. Ele foi membro da Associação Nacional para Processo de Pessoas de Cor, ou NAACP, uma organização que lutava pelos direitos civis dos negros, da qual Rosa se tornou uma militante. No dia 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks entrou para a história após negar ceder seu lugar no ônibus para pessoas brancas. O contexto se dá porque Rosa voltava do trabalho e entrou em um dos ônibus de Montgomery, Alabama. E havia uma lei que permitia que os primeiros assentos do ônibus fossem reservados para passageiros brancos. E esse ônibus, por estar lotado e os bancos da frente já estarem ocupados por pessoas brancas, fez com que o motorista obrigasse Rosa e outros 3 negros a se levantassem e dar lugar para essas pessoas brancas. Rosa se negou a cumprir a ordem. E, por permanecer sentada, Rosa foi parar na prisão. Foi detida pela polícia por violar a lei da segregação do Código da cidade de Montgomery. Rosa Parks foi reconhecida nacionalmente como a mãe do moderno movimento dos direitos civis, porque após a sua prisão,
Houve diversos protestos e boicotes aos ônibus urbanos, quando os trabalhadores negros e os simpatizantes da causa passaram a caminhar quilômetros em direção ao trabalho, causando grandes prejuízos para as empresas. O movimento contra a segregação durou 382 dias e só terminou em 13 de novembro de 1956, após a Suprema Corte declarar ilegais as leis da segregação. Teresa de Benguela. Teresa de Benguela viveu de 1700 a 1770. O local de seu nascimento é desconhecido. Ela pode ter nascido em algum país do continente africano ou mesmo no Brasil, mas a sua vida faz parte da história pouco contada no Brasil. Teresa viveu no século XVIII e foi casada com José Piolho, que chefiava o Quilombo do Piolho até ser assassinado por soldados do Estado. Com a morte do José Piolho, Teresa se tornou a líder do Quilombo e, sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por 2 décadas. O Quilombo do Quaterrié abrigava mais de 100 pessoas, com destacada presença de negros e indígenas. Teresa navegava com barcos imponentes pelos rios do Pantanal, e todos a chamavam de Rainha Teresa. Teresa comandou a estrutura política, econômica e administrativa do Quilombo, mantendo um sistema de defesa com armas trocadas com os brancos ou roubadas nas vilas próximas. Não se tem registro de como Teresa morreu. Uma versão é que ela se suicidou depois de ser capturada por bandeirantes a mando da capitania do Mato Grosso, por volta de 1770, e outra afirma que Teresa foi assassinada e teve sua cabeça exposta no centro do Quilombo. Ela foi a mulher que deu visibilidade ao papel da mulher negra na história brasileira, e em homenagem a Teresa de Benguela, o dia 25 de julho é oficialmente no Brasil o Dia Nacional da Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Dandara. Dandara dos Palmares foi uma brava lutadora quilombola da época do Brasil colonial. A data e o local de seu nascimento são um mistério. Não há registros que determinem se ela nasceu no Brasil ou se foi capturada e trazida à força de algum país africano. Foi esposa de Zumbi dos Palmares, grande líder do Quilombo, e com ele teve 3 filhos, Motumbo, Armódio e Aristonton. Viveu no Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga. Pressionado, Ganga Zumba assina um acordo em 1678 com a coroa portuguesa, que definia a libertação de palmarianos capturados e a dos que nascessem no Quilombo, além de permitir o comércio, mas que, em troca, obrigava a entrega de novos fugitivos que procurassem a comunidade. Zumbi e Dandara não aceitaram o acordo, pois buscavam a libertação completa do povo negro. Assim, romperam com o Ganga Zumba e assumiram a liderança do povo de Palmares. Muitos habitantes foram favoráveis a eles, e o antigo líder acabou sendo assassinado por uma dessas pessoas. Dandara prezava muito por sua liberdade. Segundo consta, ao ser capturada pelo governo português em fevereiro de 1694, tomou a difícil e corajosa decisão de se jogar de um penhasco. Ela preferiu acabar com a sua vida do que ser escravizada. Apesar das lacunas na sua história e imagem, Dandara vive em cada um de nós que luta por liberdade e por uma vida mais digna e justa. Dandara dos Palmares é mais uma mulher negra apagada pelo machismo e racismo. Sua vivência negava o lugar social destinado para mulheres negras, tanto na época em que viveu como hoje em dia. Sua luta contra as raízes da opressão trazia um extremo incômodo para a sociedade. A líder e guerreira tem sua imagem frequentemente lembrada sobre a sombra do seu marido, Zumbi de Palmares. Se vivesse nos tempos atuais, provavelmente incomodaria muitas pessoas que se negassem a enxergar o machismo racista estruturalmente na sociedade. Luísa Marim. Nascida na Costa Mina, na África, no século XIX, Luísa Marim foi trazida para o Brasil como escrava, pertencente à tribo Mari da nação africana Nago. Luísa esteve envolvida na articulação de todas as revoltas e levantes de escravos que sacudiram a então província da Bahia nas primeiras décadas do século XIX. O seu trabalho tabuleiro eram distribuídas mensagens em árabe, através dos meninos que pretensamente com ela adquiriram quitudes. Desse modo, esteve envolvida na Revolta dos Mares, em 1835, e na Sabinada, que durou de 1837 a 1838. A sua casa foi transformada no quartel-general dessas revoltas, tornando o seu lar o lar dos maiores revoltados negros do Salvador no século XIX. Foi perseguida, logrando invadir-se para o Rio de Janeiro, onde foi encontrada, detida e possivelmente deportada para Angola, de acordo com relatos de quem a conheceu. Sua história tem grandes furos, mas mostra uma determinada guerreira. Algo que pode representar a luta dessas grandes mulheres é a flor de baobá.
Essa árvore não é nativa do Brasil. Ela é originária de diversas partes da África, mas acredita que ela começou a fazer parte da flora brasileira após a chegada dos portugueses. A baobá é uma árvore de grande porte que se dá flores e frutos, sendo encontradas em regiões tropicais, áridas e semiáridas. Além de sua beleza, ela carrega um forte significado, pois representa a luta e a religiosidade do povo negro. The world don't